Vidas negras importam. Transpirado de Luiz Gama e Machado de Assis. Eu sou de pais que não tiveram assento na história, mas trago comigo a liberdade por herança, a justiça por ofício e a palavra como arma. Luiz Gama, poema Quem Sou Eu? Não há força que resista à ideia quando esta chega a seu manto de luz e seu cedro de fogo. Machado de Assis, alienista. Façamos da pena um punhal que rasgue o véu do erro. É preciso dizer a verdade inteira, toda inteira, ainda que doa. Luiz Gama, carta a Lúcio Mendonça. E por fim, não é o acaso que governa os homens, é a vontade. A vontade é a alma das ações, e a alma é o que distingue os homens de si. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e ofereço essa conversa a Cida Raiz, Adalberto Santos, Hélio Santos e Almérico Barbosa. E eu tenho o prazer de conversar com Júlia Aquino. Salve, Júlia, bem-vinda. Muito obrigada a sua presença, Júlia. Oi, Plínio, boa noite. Eu que agradeço pelo convite, muito especial. Estou honrada de estar aqui hoje conversando com você. Nossa, sou eu que estou honrado. Querida, por gentileza, se apresente. Meu nome é Júlia Aquino, meu nome artístico é Monaju, então você pode me chamar de Júlia, de Monaju, de Ju. De formação, eu sou historiadora, tenho 26 anos, nasci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Macatuba, de 17 mil habitantes, no centro-oeste paulista. Cresci em Barra Bonita, que é uma outra cidade do interior. Passei uma parte da minha infância no sítio, sou uma menina de interior. É, E aí mudei para Campinas para fazer faculdade na Unicamp, em 2017. Entrei pela política de cotas. Eu tinha 16 anos quando eu passei e fiz 17 na faculdade. Então, fui muito jovem, assim, né? Sou ainda muito jovem, né? Tenho 26 anos. Menina de E tudo. é, E aí, atualmente, eu tô morando em São Paulo, então eu fiz história na Unicamp, fiz o mestrado lá também em história, gosto muito de história. E atualmente eu moro em São Paulo, trabalho com educação de museal, sou educadora no Museu Afro Brasil e sou artista, então sou cantora, gosto de compor, fazer coisas manuais, desenhar, pintar, gosto de fazer esculturas. Nossa, e aí eu trabalho no museu, então já sabe, né? Eu gosto de ficar lá mexendo no ateliê, coisas, enfim. Acho que é isso. Basicamente me defino como uma historiadora, uma artista. Enfim, acho que a história é uma arte também. Gosto muito da memória, das palavras, assim. Tem essa coisa, assim. Eu sinto que sou muito artista para ser historiadora, assim. Então, enfim, até achava muito penoso escrever, sabe, na faculdade, textos mais sérios ou tipo sobre direito, sobre em terceira pessoa e tal. Mas é isso, assim. É, Sou artista, sou historiadora, moro em São Paulo e tô aí nessa jornada, assim, de me sustentar, né, de me bancar, trabalhando com arte, com educação, enfim. Como pessoa, essa sou eu. Nossa, vamos, e aí vamos pelo menos perguntar. E aí, como essa historiadora, esse primeiro momento, essa historiadora, ela traz o que que você, seu mestrado, seus estudos, você tem feito o que, qual é o seu olhar que tem dado? Olha, eu fiz um mestrado é, num programa chamado Dinâmicas e Linguagens Políticas. Eu faço história social, né? Então, na graduação eu comecei com iniciação científica, então algo muito interessante da universidade, para mim, pelo menos,
foi conhecer um mundo muito diferente do que, né, eu tinha acesso no interior, assim. Então, sou a primeira pessoa da minha família inteira a fazer uma universidade, entende? Então, isso é muito, né, É muito importante. intenso, como você É, falou, você fez zoou inteira, e como é intenso ser a primeira, isso é importante. e, e aí, cara, foi muito interessante, porque desde o primeiro semestre, assim, eu morava longe da Unicamp, eu morava com um tio-avô meu tio Isaac, que eu amo de paixão, me abrigou, sabe? Me recebeu, abriu a casa dele pra mim, me deu conforto, comida. E aí depois, no segundo ano, eu fui morar na moradia estudantil da Unicamp, e que também que fica no em Barão Geraldo, né, no campus mesmo. E aí foi muito legal, nós conheci muitas pessoas, mas aí eu sempre me interessei por história do Brasil. É, achava meio penoso, meio difícil os textos, mas eu me desafiava quando eu conseguia, porque eu também era bolsista, trabalhava, tal, tal, tal. E aí eu lembro que uma vez eu fui numa aula, assim, de história do Brasil, eu fiz uma pergunta pro professor, que era tipo, olha, mas é, quem que pagava os advogados, né? Que a gente tinha lido um texto sobre ações de liberdade na justiça, do Sidney Chalhoub, acho que Visões de Liberdade, né? Que ele analisa ações de liberdade. E aí eu falei, mas quem que pagava os advogados? E aí ele me procurou e falou assim, olha, você está interessada? Você quer fazer uma sessão científica, tal? E aí ele falou assim, ó, tem uns processos aí, tem uns habeas corpus aí, que a gente comprou essa documentação. O Secult, que é o centro de pesquisa lá da história da Unicamp, em história social, então tem uma tradição em história social no Brasil. Eles compraram muitos documentos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro que tinham palavra-chave escravizado, negro, não, uma série de palavras. E aí tinha alguns habeas corpus, eu falei, ninguém olhou, quer olhar? Eu falei, nossa, quero. E aí foi isso, assim, eu lembro que eu tinha feito um trabalho sobre história oral, e eu sempre me interessava muito sobre essa história do século XIX, história da escravidão, assim, porque eu conhecia muito pouco, na real. E aí comecei a fazer essa pesquisa, foi muito interessante, muito difícil. Nossa, transcrever documentos, estavam digitalizados já, mas eu não entendia nada. E aí foi um mundo que se abriu para mim, assim, eu realmente me apaixonei por pesquisa com documentação histórica. Usei imprensa, então pesquisava num periódico jurídico que transcrevia ações judiciais na justiça. E aí comecei a ver que muitas pessoas usavam mesmo. E aí ele me recomendou a bibliografia padrão, assim, que a gente lê na história social, alguns clássicos. Eu conheci o Luiz Gama por um texto chamado Orfeu de Carapinha, acho que da Alciene Azevedo, que eu, nossa, me apaixonei, eu achei fantástico. Que E aí, também foi um estudo que ela fez na Unicamp, lançou o livro é, em e aí, 2003, nossa, e eu lembro não, que numa imagina, nota ela citou, como que era? É, Trovas Burlescas de Getulino, meu. E aí eu fui ler esse negócio e eu fiquei assim, muito encantada com a erudição mesmo, assim, com as palavras dele, com depois, enfim, o livro é bem legal, assim. E aí isso, eu falei, eu vou estudar. E aí comecei a estudar os habeas corpus, estudei. é, Primeiro entender o que que era isso no Brasil, o que que era esse direito do século XIX, então me adaptar com essa bibliografia, com esse vocabulário processual, assim, que foi um desafio, para entender também a imprensa, então como que as pessoas eram mencionadas. E aí, qual que é o plot, né? O que que eu estudei de fato, né? O habeas corpus, ele é um recurso é um recurso inglês, nasce tipo na Magna Carta, assim, né? Enfim, no fim da Idade Média, na Idade Média, só que no século XIX ela vira um recurso, tipo assim, algo que o governo inglês retoma em 1818, por aí, não lembro muito bem, mas bem no comecinho do século XVIII também, tem alguns tratados, assim. E o Brasil também. Então, é um recurso que nasce na legislação brasileira no momento onde a política do império está querendo forjar uma modernidade, né? Uma transição.
de um suposto antigo regime para um mundo, uma monarquia moderna, né? Um Estado moderno, uma codificação única, então tentar unir esse código. E aí, estudei tanto esses códigos, né, Constituição, as ordenações filipinas, e aí o habeas corpus ele é um recurso liberal, então basicamente ele vai falar que todo cidadão tem o direito pode acionar um habeas corpus quando se sentir constrangido em sua liberdade. E aí eu fiquei, nossa, que interessante, né? É um mecanismo sobre liberdade de locomoção, né? De ir e vir, para tirar pessoas que eram presas da cadeia. Só que o que eu estava percebendo é que o cativeiro, né, a escravidão, ela é associada a um tipo de constrangimento ilegal, a um crime contra a liberdade individual. E aí eu achei isso genial, basicamente. Falei, nossa, que interessante esse uso, né? Porque na bibliografia eu li algumas coisas do direito, assim, em direito tem pouco, assim, tem algumas pessoas do direito que fazem estudos sobre isso, mas de forma geral não se aprende muito essa história da liberdade negra, da luta negra na justiça num curso de direito, assim, sabe? É, mas aí, na bibliografia, colocava que o habeas corpus ele era um recurso que o Rui Barbosa teria inovado, dado um sentido político para o recurso, né? E aí, cara, existe um uso político muito antes, assim, isso cria um problema de doutrina no Brasil, um problema de doutrina no Supremo Tribunal de Justiça. Então, são casos que iam para o Supremo Tribunal de Justiça. Aí estudei a bibliografia que estudou sobre isso. Sinto que eu dei alguma contribuição, porque o Andrei Corner, que é uma pessoa que eu chamei para a banca, ele que tinha escrito um texto muito bom sobre sobre, né, esse tema, o uso do habeas corpus no Brasil. E ele focava menos essa questão racial da coisa, assim, essa questão, né, é, porque geralmente as pessoas elas têm uma visão muito limitada do negro na história, assim, principalmente no direito, tipo, é o negro e tal. Não tem essa preocupação com condição sociojurídica. Então, como que essa pessoa está sendo registrada na documentação, se é um livre, liberto, é um ingênuo, é um crioulo, pardo, preto, mulato. Então, isso aparece na documentação também, né? E aí, foi um pouco isso que eu estudei. É o uso do habeas corpus, né? Essa mudança de doutrina por conta de pessoas negras e advogados abolicionistas, né? Então, eu consegui rastrear algumas pessoas, alguns advogados que participam de ações diferentes. E também estudei no fim, assim, eu tentei ponderar isso, assim, tatear, mas eu sinto que eu não, não foi uma coisa que eu sinto que poderia ter mais, né? Que é essa questão racial mesmo, né? Então, quando que a raça, ela começa a se acionar, quando que pessoas livres, negras livres, elas são associadas ao cativeiro, sendo que essa pessoa é livre. E ela se vê como livre, ela transita como livre, ela tem uma rede de sociabilidade livre, e aí ela, do nada, ela é presa como escrava. E aí eu tentei entender por quê, que momento que isso está acontecendo, como que os vocabulários raciais são acionados nas fontes. E foi isso, assim, uma grande. Foi legal, foi difícil, mas foi muito legal. Eu analisei de pormenor, assim, 34 habeas corpus, algumas ações de liberdade. Eu analisei uma ação de, acho que 400 páginas manuscrito, que eu tive que Nossa. transcrever. Algumas páginas eu pulei, porque não dava pra entender, mas foi uma ação de liberdade bem interessante, 1872. Hum. Então, é isso, assim. Eu sou mais do arquivo, gosto muito de pesquisa. Eu sinto que a minha escrita, gostaria que ela fosse mais ficcional, assim. Acaba sendo, porque a história é uma ficção, sinceramente. Mas eu queria ter, nessa minha pesquisa, um pouco mais de liberdade para, sei lá, inventar, né? Sonhar e tal. Foi um pouco mais redondinho, mais fechado na fonte. Acho que teve uma passagem só, uma história que eu imaginei um enredo, assim, que era um cara chamado Fidelis, ele é um africano livre.
Isso é importante. Então, ele é descrito como africano livre, ou seja, possivelmente é uma pessoa que entrou depois de 31, acabou sendo, passou por essa fiscalização, ou uma pessoa que realmente, o africano que se libertou, porque nesse momento, africanos que entraram depois de 1831 no Brasil e foram enquadrados como africano livre, e africanos que entraram antes também, ou qualquer africano livre também estava usando o termo africano livre, estava alargando esse conceito para poder ter mais africanos livres e falar sobre essa não cumprimento da lei. Aí ele foi preso, porque ele foi na delegacia, bêbado, tentar soltar a sua namorada, porque a namorada dele tinha sido presa. E a namorada era uma mulher escravizada. E ela é descrita como preta. Então, assim, ela foi presa porque ela desacatou, possivelmente, o policial. E aí ele foi de madrugada lá pedir pra soltar ela, inclusive pra deixar ele preso no lugar dela. E aí ele foi preso por desacato e aí pediu um habeas corpus. Depois ele foi solto, né? Enfim. Mas esse teve um caso. Teve um outro caso também que é uma história um pouco mais comum, acho, né, na historiografia, que são prostitutas. Então, no meu terceiro capítulo, eu analisei um prostíbulo, assim, basicamente, no Rio de Janeiro, de mulheres escravizadas e libertas, assim, e uma treta judicial por conta da liberdade de uma cortesã, Eufrosina também. Então, a documentação é isso, ela vai dando várias histórias, e essa documentação judicial, e é por isso que a história social é tão importante, assim, por isso que eu gostei tanto, é que mesmo sendo fontes violentas, porque são fontes produzidas pelo Estado, pela maquinaria policial, né, pessoas que foram presas, tretas, né, então brigas judiciais, pessoas que às vezes apanharam, pessoas que mataram alguém, enfim, pessoas que não pagou alguma coisa, que quer comprar liberdade. Tem muitos detalhes, cara. Tem interrogatório, então você vai, tipo, pegando entrelinhas, assim, traços de historicidade, que você fica impressionado com a complexidade que é o passado, assim como é o presente, né? O passado também é tão complexo quanto a gente vive o presente. Mas tem muita coisa que a gente não imagina mesmo. A gente não tem. Eu, pelo menos, não tinha imaginário, não tinha repertório, assim, pra imaginar coisas que eu lia na fonte, assim, que eu ficava, meu Deus, que interessante, né? Então, eu sou apaixonada por história, assim, eu acho que é muito desafiador, assim, sabe? E não importante também, desculpa de pensar em voz alta, mas é isso, para entender, e principalmente uma coisa que versamos aqui, sobre a literatura negro-brasileira, é necessário ter esse olhar da história. A literatura negro-brasileira, que é o negro, a negra, tá escrevendo, é senhor, senhora dessa escrita, ela vem dessa história, dessa questão. Uhum. Um outro fato que é importante, né? Se a gente também vê a questão, o número de efetivamente escravizados estava diminuindo lá durante na época da abolição, devia ter mais ou menos da população negra no Brasil, apenas 10% era efetivamente escravizado. Porém, a abolição é mais do que isso. Ela era é, tentar trabalhar com essa pessoa para que todos fossem tratados como pessoas de segunda categoria, de primeira categoria, que elas eram de segunda categoria. Então, aquela questão, viver na escravatura, tudo bem, você podia ser um negro livre, um negro de sapato, um africano livre, mas você era tratado e sofria, né, todas as situações Sim, assim, nossa, muito violento na realidade, né? A violento, documentação boa. ela mostra essa violência. As pessoas são presas a pretexto de, né? Então, a Exatamente. pretexto de ser escravo, a pretexto de ser propriedade. Tem uma fonte da Helena, que é um habeas corpus dela, que ela consegue a liberdade, né, na justiça, mas é um constrangimento. Ela tinha acabado de se alforriar, então, uma pessoa recentemente forra. E ela trabalhava alugada. Então ela alugava seus serviços e morava, estava morando com uma outra família, né, numa vizinhança.
E aí o ex-senhor dela, falido, né, chama Hum. Tristão, Tristão, eu lembro o nome desse cara da documentação, ele vai lá e ele manda penhorar ela, falando que ela é pra poder o cara que tá cobrando a dívida dele ir lá pegar ela. E aí o cara vai lá e violenta ela, ele prende ela, né? E ela vai, não aceita e eles vão pra polícia, assim, pra delegacia. E chega lá, ela pede um habeas corpus, né? A pessoa que instrui ela lá tem um curador que instrui ela. E porque ela fala, cara, eu sou livre, inclusive a minha carta de alforria tá na minha casa e o habeas corpus é pra ela poder ir lá buscar a carta de alforria e aí ela fala, e a carta já foi lida na frente dessa autoridade. E aí o juiz de direito que tá lá, na sentença fala realmente, ela lê a carta de alforria mas olha isso, entende? Mesmo ela sendo uma mulher liberta, né? Não, Tendo e negociado essa alforria, a gente não sabe quanto que ela pagou, quais foram, né, os parâmetros de negociação que ela já teve que alcançar para poder ter esse documento, que era um documento muito importante, então, ter esse registro, né, ter em mãos essas cartas, né, ter sempre junto, era muito importante. Ela ainda passou esse constrangimento de ser capturada, ser levada. E aí ela fala que toda a vizinhança presenciou, todo mundo estava disposto a depor, e pessoas depuseram, inclusive, que conheciam ela. E então é um constrangimento constante, assim, né? É, não, era uma tensão que não é muito diferente, querida, de agora, ou pelo menos de uma época, da gente ter que andar com os documentos para provar que você não era. Sai com documento. RG, né? RG, essas questões todas. Nós negros, nós negras, sim. E um outro lado é o espaço não era como hoje, era muito mais. Então todo mundo sabia. Então ela comprou a forria, ela estava lá alforriada, sabia que o pilantra tava o outro lá, boa, vai que se cola, né? Se cola e se existiu um, deve ter existido outros vários, né? Ah, Que fizeram, né? Fizeram essa palhaçada não, com. existia um esquema na realidade, né? O Brasil ele foi um país traficante. Essa questão do tráfico é muito interessante, porque geralmente nas mediações que eu dou lá no museu, eu uso muito o exemplo do tráfico para a gente entender essa questão da racialização no Brasil. As pessoas perguntam muito, às vezes, sobre os Estados Unidos, também para mim, porque o tráfico ele vai definir um pouco os rumos dessa política escravista no 19, que muda do 18 para o Sim, 19, né? No 19 tem uma nacionalização, assim, é uma coisa interna, um crescimento interno, e você tem que mudar o mercado quando você para de trazer gente. Então, cara, você tem duas leis de proibição do tráfico, assim, sei lá, estatísticas, assim, da historiografia, mas tipo, quase, sei lá, 800 mil pessoas, assim, todo mundo que entrou depois de 1831 no Brasil é ilegal, era ilegal. sim, Então, sim. e essa vai ser a propaganda, inclusive, abolicionista, o Luiz Gama vai usar muito esse argumento, né? Tipo, é um africano livre, né? Entrou depois da lei de 1871. Isso vai virar uma doutrina, isso vai virar um problema nos tribunais. Eu tenho um habeas corpus que fala, olha, o africano Matias é africano livre, porque na matrícula ele está registrado com tal idade, e isso mostra que ele chegou depois de 1831. E aí, o Estado ele vai começar a tentar controlar ao máximo a propriedade escrava. Então ele vai editais de matrícula, não sei o que lá, vai tentar fazer o código, você vai ficar tentando fazer esse controle, porque pensa, se você tem, não sei, 14 mil pessoas chegando por ano, 15 mil, e aí você, tipo assim, é um fluxo a partir de 31, acho que no Slave Voyage, a partir de 31, 32 baixa um pouquinho, depois já sobe de novo, vai. Vai pelos clandestinos, né? E muito, chega muito no século XIX, assim, né? Sim. E aí essa galera vai chegando de qualquer jeito, é uma galera que vem de muitas tretas também, porque é um outro, você tem que, como que é ilegal, agora a Marinha tá perseguindo, né? Então é o máximo de gente. Então até a propaganda depois do navio Tumbeiro, né? É esse navio do 19 também. E, e aí pensa que essa população que está chegando, né? Esses africanos que estão chegando, é, eles vão se deparar com uma população crioula, uma população que está lá mais tempo, né? Tretas, é,
conciliações, né? Tipo, alianças. Então, é interessante um pouco. E também a racialização opera sempre com o estrangeiro, né? O racismo afeta mais esse estrangeiro que vai chegar, esse homem africano em idade adulta, por exemplo, né? E aí, o que que vai acontecer quando o tráfico acaba, fecha a portinha, já que não está chegando mais propriedade humana para você escravizar e alienar, você vai, o mercado se verte para dentro, né? Então, esse controle do ventre dessas escravizadas também, né? E aí depois vai ter a lei do ventre livre em 71. é, Mas você vai começar a capturar muitas pessoas que eram livres a pretexto de ser escravo, para poder substituir ou pelo menos para dar conta desse mercado que só cresce. Então, o tráfico parou de abastecer, mas o mercado está crescendo, continua Sim. demanda, né, de café. Então, tem uma redistribuição interna de alguma forma, é, ou essa escravidão nacional, assim. Tem uma galera que fala que é segunda escravidão. Boa. E que é uma escravidão capitalista que, tipo, há uma diferença de alguma forma nessa escravidão, assim, do 19, ela se sofistica e a racialização, ela entra na engrenagem dessa sofisticação. Então, você começa a capturar. Eu tenho casos que eu não consegui estudar a fundo, mas são muitas pessoas que elas falam que elas são presas como vagabundos, e aí no interrogatório tá tipo, ah, eles me prenderam pra mandar pro interior, pra fazenda no interior. Então, de você também capturar, entende? Mandar para fazendas, né? Então, Vale do Paraíba, Campinas. Né? Essa galera vem pra cá, né? Então, Exato. e aí me impressiona que, por que que eu fui estudar o habeas corpus? É tipo que no ápice do discurso intelectual da razão branca, que não acho que é razão branca, porque eu gosto muito do Charles Mills, que ele vai comentar que é um liberalismo radical negro, né? E quem luta por liberdade é quem não tem, né? É. Quem produz a liberdade, né? Mas, por que eu tava falando isso? Ah, no ápice do 19, que é o ápice da liberdade, do liberalismo, você tem esse liberalismo, essa liberdade, ela é construída a partir dessa maquinaria escravista, mas dentro dessa maquinaria escravista há uma produção de liberdade na resistência negra, uma produção de epistemologia, assim, eles mudam o direito, eles mudam a jurisprudência, eles disputam o direito, eles criam essas dinâmicas, essas tretas no tribunal vai mudar a legislação, sabe? Então, mesmo que seja simbolicamente que na prática, né, a gente tem, por exemplo, um exemplo interessante na Constituição de 1824. Tem um texto que eu gosto muito da Keila Greenberg, que é O Fiador dos Brasileiros, que ela estudou o Antônio Rebouças pai, né, o pai do André Rebouças. E, cara, algo que me, tipo, eu não, eu faz tempo que eu li, mas algo que me pegou muito, assim, sabe, algo que te pega do livro, que é que esse Antônio Rebouças, ele estava na discussão, de alguma forma, dessa Constituinte de 24, e uma coisa que ele vai argumentar, que ele fala assim, olha, não é interessante a gente não conceder a cidadania para os libertos. Ele sendo um homem de cor, né? Ele era um homem mulato, né? Descrito como mulato, baiano, nasceu na Bahia no momento onde, né, mesmo momento é, Luiz Gama também, que a família do Luiz Gama tá. Então, esse fim do 18 na Bahia é propício para essa liberdade. Tem uma galera ali, né? Ele vai falar assim, olha, porque olha só o que tá acontecendo, o que aconteceu no Haiti, olha o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Se vocês, vo- isso pode gerar solidariedade racial e eles se unirem de alguma forma. Não nesse sentido, né? Mas, tipo, pode ter uma treta se você, porque essa galera são os trabalhadores do Brasil, né? De alguma Sim, forma. Existiu uma população de cor livre considerável, né? De alguma forma. sim, sim. Então ele vai de alguma, isso me pegou muito do texto assim, né, e aí ele vai argumentar sendo um homem bem liberal, conservador, enfim, moderado, que a inferioridade ou a escravidão não deveria ser não deveria ser algo inato e que esses libertos pudessem adquirir a liberdade tal como adquirir
adquiririam um capital, né? Então essa liberdade vai ser associada a um tipo de capital. Então você pode comprar a liberdade, né? Então não é inato o seu estado de escravidão, não é, você não é naturalmente escravizado, né? Então a partir de um argumento meio, né, de liberal, de propriedade mesmo, de compra, que era a lógica da época, né? Tem nas entrelinhas concepções sobre si, sobre mercado, sobre escravidão, sobre propriedade, sobre a situação de escravidão, sobre servidão. E isso vai ser uma coisa que vai acontecer no 19. As pessoas negras, elas vão adquirir sua liberdade e elas vão parcelar essa liberdade, elas vão fazer negócios, tem um tipo de negócio que é a coartação. Desde os 18 tem, 17, que é você negocia quanto que eu valho. Quanto que a minha situação de cativeiro vale? Ah, vale tanto, então eu vou te pagar por tantas prestações. E a pessoa Uhum. pagava e depois ela tinha uma alforria. E quando ela era coartada, ela já tinha um documento de coartação. Então, ela, ainda pagando a prestação, ela já vivia como livre. Ou ela podia morar na casa dela e tudo mais. Muitas das tretas na justiça que eu estudei são textos de coartação, são tretas sobre essas condições do pagamento dessa liberdade condicional, dessa coartação. Então, olha a sofisticação que é essa sociedade, como que essas pessoas, e pessoas que moram em cidades, em vilas, em lugares menores, assim, É. é, mais em cidades, né? Tem casos rurais, assim, mas quem acessa esses mecanismos são as pessoas que moram nas cidades, né? Estudei Aqui tem essa cor, mobilidade, né? exato. Tem essa mobilidade. Mas, cara, isso é muito louco. Então, na segunda metade do 19 vai ser isso. Então, essa substituição, essa, entre aspas, nacionalização da escravidão com o fim do tráfico, e aí, Guerra do Paraguai no meio, né? Mas aí, esse segunda metade, eu divido o 19 em três momentos. Primeira, é, Constituinte, não sei o que lá, Código Civil, Criminal, nananã. Aí a meiuca ali, abdicação Dom Pedro, regência, lei de proibição do tráfico, até década de 50, 60, e aí a partir da década de 60, década de 70, depois da Guerra do Paraguai e tal, esse fim do 19, que é essa emancipação gradual, né, essa legislação, esse abolicionismo, essas ações de liberdade, e esse Estado fazendo uma contramobilização muito forte, assim, então, beleza, eles acionam o habeas corpus, isso aqui, mas barra, chega no Supremo barra, né, é mais rígido, vai centralizando, vai ficando mais conservador. Com a lei do ventre livre, acho que 2 dias antes, no mesmo mês, setembro, que a lei do ventre livre, acho que é de 20 de setembro, a reforma do Código é 28 de setembro de 72, 71. Eu acho que Ventre Livre é 28, será? A É, 1871 é do ventre livre é. e é o mesmo ano da. Ó, olha só, eles aprovam a reforma do Código do Processo Criminal, a lei do ventre livre e a matrícula no mesmo mês. Por quê? Olha só, e aí você vai, beleza, vamos emancipar gradualmente o ventre dessas escravizadas, e as tretas na justiça passam a ser sobre ventre livre, muitas são sobre ventre livre. Mas aí você faz uma reforma no Código Criminal, no processo criminal, que você é, fala que os policiais podem fazer prisão preventiva. Então você dá poder para a polícia prender preventivamente suspeitos. Até aí a polícia não era a polícia que fazia. Tinha uma outra. É complexo, né? O inquérito policial. Antes eram os juízes municipais, já foi juiz de direito. Então, tipo assim, tem várias reformas no Código Criminal, do Código do Processo Criminal, no Império, que vai delimitando essa justiça, essa polícia. O poder policial vai sendo construído. É só no fim, realmente, do Império, começo da República, que a polícia ela começa a virar essa polícia, que depois vai virar a nossa polícia, que mata, enfim, jovens e aborda suspeitos de serem Hum. traficantes, né? Que continuam reproduzindo essa política mesmo. Mas olha só que interessante, muitas pessoas de cor, muitos homens livres, negros, eles se alistam, eles conseguem a liberdade pelo exército. Inclusive, nos Estados Unidos, um homem negro não podia ter uma arma, um homem negro livre.
No Brasil, eles vão, de alguma forma, vai ser uma forma de liberdade, de prestígio. Então, tipo, tem um caso do João Alves, que ele é um Luiz músico. Gama também. Luiz Gama. Ele é um músico da Guarda Nacional e ele vai ser preso como suspeita de ser escravo. Ele pede um habeas corpus, fica indignadíssimo. Falou, eu sou músico da Guarda, né? Eu tenho meu passaporte. E aí, nossa, o delegado concede o habeas corpus para ele. Mas é isso. Então, essa polícia no 19 também está se montando de alguma forma Uhum. e ela vai se desenhando também com essas dinâmicas da escravidão e da liberdade, nessas disputas sobre cativeiro, assim, né? E, cara, essa questão da liberdade como uma propriedade abriu um triplex na minha cabeça, assim. Uhum. O fim do meu mestrado inteiro foi pensar sobre isso, o valor da liberdade civil, o valor mesmo, assim, tipo, a compra da sua condição de livre. Isso acontecia, você, tipo, mensurava, pagava por prestações, né? Sim, sim, Tipo, como que isso, né? Como que é viver numa sociedade onde isso passa pela sua mente, né? A gente tem outra. Hoje a gente vive, compra outras coisas, a gente compra também, né? A gente paga sim, uma série de coisas, né? Mas, sei lá, eu acho, concordo. enfim, abstrato, assim, pensar, sabe? Nessas Júlia, coisas. vou pedir uma primeira licença, tá bem Claro, interessante, uma toda. primeira licença para a gente falar um pouquinho, para que a gente fale e depois volte para falar, né, também dessa Júlia artista, né, que é para lá de importante a gente falar que foi ela que nos trouxe de presente. Então, nesse primeiro momento, nesse nosso momento griot, principalmente porque hoje, né, nessa segunda-feira, né, 22 de julho que nós estamos aqui fazendo, está gravado, mas é recordar que no dia 21 de julho nasceram dois pilares da inteligência negra brasileira, Luiz Gama, em 1831, e Machado de Assis, em 1839. Dois homens negros, dois escritores, dois construtores da palavra e do pensamento. Nascido numa terra ainda infestada pela escravidão, e tomada pela concepção que a pessoa negra é muito menos e menos valia que um animal moribundo. Ambos, né? E ambos, Gama e Assis, caminharam com suas armas, né? De tinta, de caneta, de papel, pelos becos dessa sociedade. Não é uma simples coincidência. É um sinal que a negritude é uma semente profunda na formação da cultura brasileira. Gama, filha de uma mulher escravizada, fez da linguagem um instrumento de luta e de justiça, de libertação. Rábula, abolicionista, poeta, era um homem que atava na escrita, na justiça, nos debates, sabendo que salvava vidas. Machado de Assis, nascido no Rio, no Morro do Livramento, olhava o Brasil com os olhos do silêncio e da ironia. Em suas crônicas, romances e contos, traçou com precisão as feridas de um país que tentava pintar de moderno sem tirar o sangue da senzala. Não há prova que os dois tenham se encontrado, nenhuma carta, nenhum aperto de mão registrado. Mas quem disse que não tem esses encontros se limitam na matéria? Luiz e Joaquim talvez tenham se cruzado nas tipografias, nas ideias, nas esquinas, na imprensa, na lida, na luta, na sala, né? Discreta dos homens negros livres e letrados, que haviam muitos. Talvez nunca tenham dividido uma mesa, mas dividiram um tempo, o chão e a necessidade de escrever para existir. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu livre em 1931, sendo filho de uma africana, ele que denomina Luísa Malim, envolvido em revoltas populares, e do fidalgo português que ele, Luiz Gama, na sua carta, não quis revelar. Quando tinha apenas 7 anos, né, partiu para o Rio de Janeiro, né, e jamais voltou a vê-la, né, que marcou muito a infância. Em 1940, aos 10 anos, né, esse momento, ele foi vendido ilegalmente pelo próprio pai, que enfrentava dívidas de jogo, embora a transação fosse proibida, já que Gama havia nascido livre.
Foi transportado para São Paulo, de São Paulo, né, para a região do Rio, de Rio para a coisa, chegou até Campinas e foi rejeitado, né, devido ao estigma, e como, né, Júlia bem falou, o estigma que os baianos tinham de revoltosos, Vide o Haiti, né? Aos 17 anos, ele conheceu o estudante de direito Antônio Rodrigues de Paula Padro Júnior, e esse lhe ensinou a ler. E a partir daí, o Gama desenvolveu uma grande paixão pela leitura. Logo depois, né, conseguiu provar sua condição, já que havia nascido livre, né? Foi atuar como soldado na Força Pública, né? O Luiz Gama pensou assim: eu vou daquele lado, pelo menos eles talvez não me prendam tanto. E lá também, né, na Força Pública, o que era raro era alguém que sabia ler. Então Luiz Gama galgou lugares, conheceu pessoas, graças a isso foi golpista. E sua atuação foi muito importante. Assim, a sua trajetória, né, pela liberdade, morreu novo, né? Não, não, não escreveu vários, né? Não escreveu muitos livros, escreveu muitos artigos, e aquele livro, As Trovas, né, Burlesca, fundou, era um jornalista, fundou vários jornais, né? Muito interessante. Já Machado de Assis, né? Ele já Sua atuação desempenhou um papel relevante também na administração pública, e isso é interessante falar, Júlia. Ele passou, né, em 1873, ele foi cargo do primeiro oficial da segunda Diretoria de Agricultura, vinculado ao Ministério da Agricultura e Comércio e Obras Públicas. Com essa repartição, ele foi responsável pela aplicação da lei do ventre livre, porque para fazer todo aquele trabalho, e eu sei, né, para fazer todo aquele trabalho de redimensão daquela área, ele precisava saber de onde vieram e quem eram os escravizados. E aí ele percebia que muitos escravizados eram nascidos, né, sob a égide da lei do ventre livre. Então, Machado de Assis, como Luiz Gama também, nas suas atuações, né, liberou, né, aboliu, né, salvou, né, da escravização muitos homens, muitas mulheres, né? Então, além do que a participação do Machado de Assis de contribuir para um fundo de emancipação que existia, né? Essa ideia que a Júlia estava colocando de que compravam alforria, então grupos, né? Grupos, pessoas, né? Após a morte do Luiz Gama também teve esse fundo aqui em São Paulo. Então, Machado de Assis contribuía e também na sua escrita escrevia como sobre o pseudônimo, escreveu em muitos jornais abolicionistas. Finalizando, né, o professor Eduardo Assis Duarte, sugere, na palestra que ele faz, O Caramujo e o Carcará, Vozes Negras Anti-Escravagista, que Gama representa o grito, o ataque frontal, e o Machado é o sussurro, a crítica dissimulada. O Carcará voa alto e ataca, o Caramujo se protege e avança lentamente junto às suas obras, né, compõe um mosaico de resistência negra desse Brasil né, de 800, revelando que há múltiplas formas de insurgência e que a literatura pode ser tanto punhal como manto. E é isso, nesse primeiro momento. Né? E aí, por favor, Júlia, continue, por gentileza. Nossa, muito legal, né? Eu li o Trovas Burlescas, assim, de Getulina, achei maravilhoso. E eu não lembro muito bem, eu acho que foi esse ano que descobriram novos documentos, né, que comprovam que o pai dele vendeu ele, né? Sim, não, e toda aquela questão do Luiz Gama, né? A gente até vai falar, tem um livro que a gente, no Estante Preto, a gente vai falar disso, que primeiro estava errado o ano, não era 30, era 31. Equivocado estava uma leitura, né? Na carta que ele faz para o Luciano Mendonça, ele diz que a minha mãe era uma negra livre. Só que no batistério, que prova que ele tinha nascido livre, a madrinha dele já o liberou,
ela era escravizada. Então o livro é outra, é uma outra concepção. Que ela era, né? Porque ela fez parte das revoltas, né? Revolta de 35, né? E outras revoltas dos malês lá, Sim, né? Na Bahia, em Salvador. Então ela tinha essa mobilidade que você mesmo falou. Na cidade havia todo esse negro, esses negros escravizados, eles tinham outra mobilidade, sem querer. Né? Nesses sim. estudos, a gente sabe, né, de revoltas ou insurgências que houveram no interior em Botucatu, que era liderada por um mascate aqui de São Paulo, que ele tinha essa mobilidade. E é muito Então, louco porque é realmente, né, até em lugares que a gente acha que tem pouca mobilidade, até nas fazendas, de alguma forma, essa informação chega. Chegava em Campinas, né? sim, sim, várias revoltas tiveram, porque principalmente teve algumas, principalmente na região lá de Campinas, Minas, né? Teve aquela revolta lá, que começaram a ver todo um movimento. Haviam, e também assim, os escravizados, eles tinham alguma informação. Talvez Sim. não tão profunda, mas tinham algumas informações. Então eles sabiam do Haiti, sabiam que a Guiana, ela tinha sido, os negros, os escravizados tinham sido libertados, mas havia sido também reescravizados, né? Então eles tinham uma figura no rei. Teve esse momento que você falou, esse momento onde Dom Pedro, não vou, eu já fiquei, agora não vou ficar mais, eu vou lá para Portugal. Que os escravizados estavam morrendo de medo. Falou, bom, aí o rei vai embora, a gente não vai ser livre mesmo, porque esse rei que garante. Eles escreviam cartas, né, também para Dom Pedro II, cartas pedindo liberdade, né, depois que eles, quem lutava na Guerra do Paraguai também, né, tipo, depois teve essa tentativa de negociação. Uma coisa que eu pensei, né, e penso muito na história do Luiz Gama, que eu acho algo que é interessante, vamos ver se eu consigo contribuir para o debate da literatura, que é essa retomada, essa contemporaneidade nos debates historiográficos da fabulação crítica. Então, desse processo de você fabular mesmo a partir de fontes históricas e lacunas, de alguma forma. Então, Ana Maria Gonçalves, né, Um Defeito de Cor. Que exercício maravilhoso de fabulação crítica que ela faz, né? Sim, Com sim. esse. Nossa, é um dos meus livros preferidos, assim, né? Esse livro mudou minha vida, sabe? E eu conheci muito da história mesmo depois, com esse livro. É, porque vai acontecer com muitas crianças negras, muitos filhos, depois que vão galgar essa liberdade, são crianças raptadas, crianças vendidas internamente. E os conflitos de depois de 1871 vão ser muito sobre esse, que é o seguinte: a criança nasceu antes ou depois de 71? Porque aí muitos senhores queriam que fosse retroativo, que não fosse retroativo. Então, tipo, olha, seu filho não nasceu antes. E eu tenho um caso que é, cara, que é esplêndido disso. Chama Felicidade, uma escravizada no interior do Rio de Janeiro. É descrita como mulatinha, pardinha mulatinha. E ela foi liberta com 13 anos, a alforria dela. Só que ela foi uma liberta condicional. Então, a condição da alforria dela é que ela prestasse serviços até o fim da vida dos senhores, depois ela é integralmente livre, e que as crias dela seriam propriedade do senhor. Isso foi, sei lá, 1830 e pouco. Então, nesse momento onde a gente não tinha lei do ventre livre ainda. Inclusive no momento onde, né, tráfico, etc. Só que os senhores não dão tanto trabalho aparentemente, ela vive como livre ali na região, vai lá, limpa a casa, volta, e ela vai ter filhos, né, e os filhos moram com ela. Chega num momento que o senhor tenta vender uma das filhas, e aí para um advogado. Aí ela vai lá no advogado e fala assim: não compra minha filha, porque eu sou livre, eu sou liberta, depois você vai ter problema, eu vou querer minha filha de volta. O cara cancela a compra. Aí o senhor vai lá, tenta vender ela pra outro cara. Ela vai lá no cara e fala: olha, por favor, não compra minha filha, não, porque ela é minha filha, ela é livre, eu sou livre, não sei o que lá. O terceiro cara que o senhor consegue vender a criança. E aí tira a criança dali e leva pra outra cidade.
né? E aí leva pra essa outra cidade, essa criança fica lá um tempinho, depois ela vai parar na corte. Então, o tráfico interprovincial, esse tráfico interno, funcionava assim: o tráfico de gente ilegal, a venda, a reescravização ilegal no Brasil. Você vende uma criança que é filha de uma liberta condicional, que está num estatuto instável ali, e a escravidão ela vai se sustentar por essa instabilidade também. Isso vai ser benéfico para os escravistas, né? E aí você vende, aí você, a pessoa chega no outro lugar, você matricula ela, você produz uma série de registros falando que ela é sua escrava. Então você vai criando documentos da escravidão, que depois de uma ação de liberdade, esses documentos vão ser colocados a peso. Então, existe um documento de o registro de batismo, né? A criança foi batizada como livre, mas existe um outro documento que ela foi registrada como escrava, um registro de compra e venda. Então, no fim, nos tribunais a treta, né, a prova, a verdade, a legitimidade era por esses registros de nascimento, de genealogia, assim, de batismo de venda dessas crianças, filhas dessas mulheres ventre livre, assim, né? Tem muitos, muitos mesmo, assim, processos judiciais nesse teor. Então, a fabulação crítica, por exemplo, ela ajuda a gente pegar essas fontes que a gente tem sobre outras pessoas que não são Luiz Gama, por exemplo, mas também Sim, imaginar uma trajetória parecida, né, de sim, deslocamento de você desloca, né, você desterritorializa de um lugar que todo mundo sabe que ele é livre sim. e leva para Não, um e lugar isso é onde ninguém bem legitima. interessante para essa prova, assim, que a gente não está falando de negro único. Esse caso do Luiz Gama não é um único caso. Não foi o primeiro, né? E teve outros, depois não foi o último. Então, essa história de você não ficar com essa questão do negro último, essa história da felicidade é interessante. Outra história, você já falou do pai do André Rebouças, que era advogado, então você está falando do advogado negro na Bahia em 1820, 21. E ele era um Ah, rábula também, mesma coisa yeah. do Luiz Gama, conseguiu E pelo é, rábula, virou era um político. ramo. Exatamente, nós temos um outro, tem vários outros assim. Isso, vamos fazer agora um hiato, querida. Fala da Júlia. Fala da Júlia Artista, por gentileza. Porque Ah, eu, por mim, a gente se entrete nessa Júlia historiadora e essa Júlia Artista também, que tá aqui. cara, a Júlia é artista, eu canto, sou cantora, eu amo cantar, assim, minha família canta muito, sempre todo mundo gosta de cantar, gosta de arte, minha família é evangélica, então é, cantavam muito, a gente cantava muito na igreja, assim, né, e também até a parte que não é evangélica, tipo, nas famílias, churrasco, violão, rock, sertanejo, tudo, forró, é, e aí, quando eu entrei na Unicamp, eu morei esse um ano, né, com meu tio Isaac e minha tia Nenga, e eu morei com meu bisavô. Tive uma oportunidade maravilhosa de morar com meu bisavô, o pai da minha avó, pai do meu tio Isaac, vô da minha mãe, Diodato Santos Batista, homem baiano, preto, retado. E ele morreu em 2024, ano passado. Não, 2020. Nossa, deu 2 anos, né, a fazer. No fim do meu mestrado ele morreu. E ele nasceu em 1919, então ele era muito velho. E isso era muito Mais bom. de 100 anos, né? Mais de 100 Ele anos. morreu com mais de 100 anos. E quando eu morei com ele, ele já tinha. Enfim, ele tava para fazer 100 anos, assim. Eu lembro que a gente fez o aniversário de 100 anos dele, assim. E era incrível morar com ele, assim. Eu lembro que eu tava no começo da faculdade de História, e aí ele tocava violão muito, a gente cantava muito junto, me contava muitas histórias, eu gravava ele, tem muitos áudios dele, e a gente às vezes nós cochilava junto. Ele gostava muito de ficar relembrando as histórias que ele sabia pra mim. Então, a gente virou melhores amigos, basicamente. Tipo, a gente fazia tudo junto, às vezes eu ia na igreja com ele. A gente caminhava junto, ele era, nossa, assim, tocou até os cento e poucos anos, assim, ele só parou de tocar
com 103 anos, assim, realmente no últimos momentos de vida que ele parou de tocar. Então, eu lembro que eu compunha muito com ele, então a gente compunha muito juntos. Então, as minhas primeiras músicas que eu gravei, eu compus com ele cantava músicas pra mim da época que ele falava que ele era do mundo, porque ele depois morreu evangélico, né? Mas antes ele não era. E aí ele falava, ai, não, tem uma época que eu cantava nos bailes, cantava várias músicas, às vezes ele me ensinava, assim, sabe? Cantava algumas coisas pra mim. E aí eu lembro que na Unicamp eu fiz um coletivo com artistas, conheci outros artistas, lá tinha um curso de artes, né? Só que eu fazia história. Então eu sempre tava meio que pra lá que pra cá. Entrei numa banda, na Verver, gravei alguns sons, assim, comecei a me aproximar desse universo da música, do fonograma. Aí, quando eu entrei no mestrado, no fim da pandemia, eu falei, eu já tinha um coletivo de arte, a gente tinha montado chamado Quarto Quintal, com outros amigos artistas, e eu tinha alguns amigos produtores musicais, e a gente falou, vamos gravar. A gente, enfim, começou a fazer algumas sessões juntas, e aí o Vitor e o Granas, o Vitinho Granadeiro Guimarães, a gente gravou o Canto de Fé, que foi meu primeiro EP. Antes disso, a gente gravou Pela Noite Inteira, que é uma música pop. Mas o Canto de Fé eu gosto muito dele porque foi músicas que eu fiz na época da faculdade, músicas muito inspirada na documentação que eu estudava, assim. Então tem uma música que chama Testamento, que é sobre um testamento, e tem uma música que é de um Itã, de Oxalá, né, chama Xalufã, que eu lembro que eu ouvi esse Itã em algum lugar, num terreiro, depois eu li um defeito de cor, e aí em algum momento do livro ela também contava esse Itã, e aí eu, em algum outro contexto, li também, ouvi também, então aí eu falei, nossa, eu acho muito lindo. E aí fiz uma música, e aí foi muito. Eu gosto, assim, eu gosto. Atualmente eu entendo que a minha música ela é experimental, assim, ela é uma contação de histórias, uma trilha sonora. Eu gosto muito dessa questão da trilha, sabe? Pensar em trilhas para a vida, trilha sonora para as coisas, assim, né? E, cara, a música é tudo para mim. E Canto de Fé eu gosto muito. Eu tô preparando uma ideia nova de álbum, talvez demore um pouco pra acontecer, porque é isso, o trabalho independente, sabe como Sim. que é? A gente tem que editar o Vai corre, no e Independência. CLT, e vai no independente, mas depois compensa porque aí a gente acaba fazendo coisas independentes Com mesmo certeza. e autônomas, assim, né? Com a nossa cara. E eu tô aí matutando um novo projeto, assim, vai ser inspirado num livro que eu gosto muito. É possível ouvir algum desses a um lugar, alguma coisa? Tem em todas as redes, assim, se você for no YouTube tem, no Spotify tem, Tá, chama Canto de Fé, meu canto último de. Canto de Fé. Beleza, beleza. Vamos. Vai estar aqui nos comentários, canto de fé para todo mundo ir Ah, conversar. legal. Júlia, eu vou pedir para você outra licença, por Claro, favor, manda. né, para a gente poder conversar. E aquele pedido, olha, né, dessa conversa, por gentileza, deixe seus comentários aqui, sabe? Deixe seus comentários, sabe? Assine o canal, divulgue, né, essa questão desse nosso trabalho, né, para, né? É isso, né? Esse trabalho. Vamos lá nesse nosso stand preto, que a gente vai falar muito de Luiz Gama e de Machado de Assis. Aí o primeiro livro é Gama Copeia, Desefabulações Poéticas de Luiz Gama, o autor Silvio Roberto dos Santos Oliveira. Quem fez o professor Edson Ferreira, que ele fala que nesse texto do Oliveira há uma preocupação com a aplicação dos termos relativos e ou derivados de uma imagem que procura a construção de um gama particular, o ser imaginante cuja imaginação desencadeia para de dentro para fora de si e para despertar muitos imaginários, né? Referenciado por um momento, né? Por um esquecimento dolorido que Luiz Gama criou e dentro dessa literatura canônica ele é tido como um poeta menor, mas que é um dos precursores dessa nossa literatura negro-brasileira. Gama Copeia, Desefabulações Poéticas de Luiz Gama.
O seguinte é Machado de Assis Afrodescendente, esse é do professor Eduardo de Assis Duarte, né? Saiu pela editora Malê. Esse livro é importante a nossa lida, nosso olhar, né? Que aí é todo esse trabalho, esse olhar, né? Dessa questão do Machado de Assis, dessa poética do Machado de Assis, né? Que ela é e desse homem desse seu tempo, com todas as facilidades e todas as dificuldades que, né, esse homem desse país, esse homem desse estado, esse homem atuante que era Machado de Assis e que ecoa até agora, até nós. Machado de Assis, como Luiz Gama, mas Machado de Assis era e foi um escritor do seu tempo. Então ele escreveu para aquele tempo que ele estava, ele escreveu sobre aquele tempo que ele estava, ele fez uma crítica sobre aquele tempo que ele estava. Então é bem interessante, bem necessário esse livro. Machado de Assis, Afrodescendente, Eduardo de Assis Duarte, editora Malê. Hoje a gente vai fazer quatro, né? Dois e dois. Então, Pai contra Mãe, As Origens Perdidas de Luiz Gama na Bahia. Esse livro, Júlia, que o Bruno Rodrigues, onde ele desvela essa questão que fala muito dessa família de quem é o Luiz Gama, fala dessa omissão, né? Essa questão, esse momento que o Luiz Gama não quis, naquele momento dele, ele não quis dar palco para aquela família, né? Principalmente o pai que o tinha expulsado, né? E ano passado nós fomos descoberto o batistério dele, e aí onde retificou a data de nascimento, é 21, só que é de 31. E aquela questão que ele nasceu livre. Então ele provou por aí a sua liberdade que ele conquistou. Então esse livro é bem interessante. O Rodrigo ele faz todo esse trabalho, todo esse olhar para essa questão toda do Luiz Gama, Pai contra Mãe, as origens perdidas de Luiz Gama. E, por fim, né, Machado de Assis, Um Recanto no Mundo Inteiro, Dal Bastos. Esse livro é bem interessante, que traz novos olhares, ou pelo menos assim, uma maior profundidade do que é o Machado de Assis, né? Um processo, né, que conecta situações corriqueiras e esses eventos literários e essa escrita. Então, reforçando esse momento, esse olhar, né? Editora Garamonte, que Machado de Assis era um escritor do tempo dele, né? Que é, né? O nosso escritor, nós escritoras, nós escritores, nós escrevemos sobre o presente. Não, olhando o passado, mas é o passado do presente. Olhando o futuro, é o futuro do presente, mas é sempre o presente, né? Um escritor fora do seu tempo é um escritor com algum problema, né? Não é um escritor. Mas são esses assim. E aquele pedido: assine o canal. Querida, estamos nesses momentos finais. Eu quero agradecer, agradecendo, né, a sua presença, sua singeleza e os seus ensinamentos, que foi extremamente importante esse seu olhar, o que você está trazendo, querida. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela escuta, pelos ensinamentos também, pelas trocas. É uma honra estar aqui. Adorei a iniciativa. É, acompanhei, acessei a página, né, da editora, achei muito legal o canal também. Quero ver mais vídeos, né? Tem várias lá, então. É, Tem, a Ana Maria tá aí, é... ela fez uma surpresa, né? então uma Ela honra já poder. imortal veio até aqui, então recebemos várias imortais aqui para fazer. Ainda não é suas despedidas, não, mas é essa questão de agradecer e aquele momento que é extremamente importante que a gente faz, né? De fazer uma sugestão do que vê aqui no canal, né? Lembrando que a gente está oferecendo essa conversa para Cida Raiz, Adalberto Santos, Hélio Santos e Almerico Barbosa. Foi um momento, se você for ler, o professor Paulo Porença, ele faz todo um estudo dentro do Machado de Assis. E nessa conversa, ele traz, falando do estudo, todo esse olhar religioso
com todo o material que o Machado de Assis usou, utilizou, né, dentro do seu escrito. Então é assim, tem uma função. A função da literatura de formar, de incomodar, que tinha o Gama, né, que no Toba Burlesca ele traz um novo olhar, né, umas novas musas, né? Ele assume essa questão negra, traz essas musas. O Machado de Assis, como ele traz essas questões religiosas também dentro do seu texto, né? Porque era isso, né? Por onde? Maria Firmina sabia disso. Por onde as pessoas iriam se formar e se informar? Né? Através do texto, não mais num momento interessante onde aparece. Então é isso, né? Querida, agradeço mesmo, agradeço imensamente sua conversa, sua presença, querida. Eu que agradeço, assim, espero ter contribuído de alguma forma. É, quero Muito. tentar escrever mais, assim. A última coisa que eu escrevi foi minha dissertação mesmo, sendo bem sincera. Uhum. Escrevi alguns trabalhos, né, para o museu, mas ainda estou no momento de maturação mesmo mental de tudo que eu estudei, assim, para elaborar alguma coisa, enfim, fazer textos de divulgação mesmo científica de fontes, né? Então a gente tem cara, o que foi a política de cotas assim na Unicamp, por exemplo, que é onde eu estudei, e o que possibilitou de pessoas negras, pobres, né, assim, sabe, chucras do sítio, gente do interior, Macatuba, Barra Bonita, sabe, da onde eu vim, né, do mato, é, conseguirem acessar bibliotecas, assim, sabe, né? Eu morava na biblioteca da Unicamp, do IFISH, e, sei lá, corredores do 800 ao 900 lá de literatura, e isso mudou minha vida mesmo, assim, muda minha vida até hoje, assim, quando eu tô meio perdida, quando eu tô me sentindo meio mal, a primeira coisa que eu faço é ler. Ai, vou ler alguma coisa, vou voltar a ler, ai, preciso abrir um livro. E realmente, nossa, me faz pensar, me faz querer compor, me faz querer cantar, me faz querer criar formas de que a gente lembre mais sobre aquilo, sabe? Eu lembro que no mestrado, uma reflexão que eu achei legal numa aula que eu tive foi sobre esquecimento e memória, assim, né? E era uma historiadora falando que o esquecimento ele é importante para dar lugares a novas memórias, né? Mas também a memória é esse exercício constante de criar imagens sobre as coisas também, né? Da gente criar repertório. E algo que eu achei muito legal de você ter falado é que não é um único, né? Então a gente parar de achar que é um ponto furado da curva, né? Tipo, realmente existem e né? Tiveram muitas pessoas negras, intelectuais, artistas, compositores, trabalhadores das mais diferentes profissões, assim, né? É, enfim, lá no Museu Afro mesmo, assim, eu venho aprendendo muito sobre arte e artes plásticas, que era algo que eu não conheço nada, não conhecia nada, enfim, antes de entrar no museu. Pensar numa mão afro-brasileira, sabe? Então, tipo, escultores que esculpem igrejas, que esculpem santos, que sabem ofícios de douramento, engenheiros, arquitetos que constroem prensas de fumo, maquinarias engenhosíssimas, né? Formas de lapidação de diamante, formas de você, enfim, triturar um milho, tecnologias gastronômicas, né? Então, assim, até para além dos textos, né, eu sinto que essa história negra, essa história afrodiaspórica, essa história afro-brasileira é uma história que me encanta e é muito potente, assim, sabe? Tem um potencial de mudar mesmo minha cognição, sabe? Tipo, conhecer a Sim. história dessas pessoas negras, assim, eu sinto que me ajuda a olhar, tipo, tá na sé e entender onde eu tô, quem eu sou, qual é a minha cor, como que eu sou lida, entende? Como as pessoas estão sendo lidas, passar na frente da Estação Cidadania, não normalizar aquela fila de pessoas pretas, retintas, que estão ali na frente, entende? É, e pensar sobre o policiamento, pensar sobre violência, pensar sobre
como a gente usa ou não o poder a nosso favor, como a gente reivindica a justiça, o direito, né? Como a gente usa uma política pública, etc, etc. Então, iniciativas como a sua, por exemplo, né? Essa conversa é, tem uma função política, assim, sabe? Legal, tem é isso, assim, um peso significativo e ao longo do tempo as pessoas negras estão fazendo isso, vêm fazendo isso como forma de resistência mesmo, assim, né? A violência psíquica, a violência física, o racismo, né? Então, assim, me sinto extremamente grata, extremamente agradecida pelo convite, honrada, Eu que pelo agradeço. espaço e por essa troca mesmo, assim. Vou passar a acompanhar mais o seu trabalho. Fiquei Também, encantada com a iniciativa, assim, já também. dei uma olhada na editora, fiquei com, nossa, que legal. Eu- E vamos manter, assim, contato, porque, de verdade, assim, eu Não gostei vamos manter. demais. Vamos, porque eu já tenho algumas sugestões, alguns pedidos, assim. Então é isso. Agradeço a presença de todas, de todos. Estando em São Paulo, visitemos, é obrigatório, o Museu Afro, ponto. Não é ó, um espaço de nossa passagem, nosso conhecimento. Reserve 2 dias, não vá num só, reserve Tem 2 dias. bastante coisa. Exatamente, porque não é, né? É mais do que um museu, é uma resistência, é uma insistência, é uma potência para a gente fazer. E lá fazer, a gente procura pela Júlia. Agradeço, querida. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Até.